Bom dia, crianças. Espero que todos estejam bem, que a família de vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar a explicação que a professora está fazendo. Eu acredito que sim, né? Porque eu não estou tendo dúvidas lá no PV, é bem raro, é mais quem não consegue assistir o vídeo devido à internet, tá? Hoje a professora veio falar da nossa aula do dia 23, tá? Eu vou mostrar aqui no cronograma a aula do dia 23 de português. Sempre eu vou trabalhar só português ou matemática, porque as outras vocês conseguem acompanhar. O gênero textual é procedimental, ortografia, sinais de pontuação. É o livro do PAP, vocês viram que a professora já começou mostrando para vocês, né, o livro do PAP. E são apenas 2 páginas, a 30 e a 31, que é esse daqui. É um conteúdo bem facinho, eu nem precisava, eu acredito que a professora, eu vou virar a câmera, tá? Nem precisava a professora gravar, mas existem 2 sinais de pontuação que eu ainda não tinha trabalhado com vocês e que pede aqui. Você vai primeiro ler o texto Elefantinho Colorido, tá? Aí, como você vai fazer a leitura bem com tranquilidade, a brincadeira começa com a escolha de um líder e assim vai por diante. Na verdade, isso aqui ele tá dizendo, Elefantinho Colorido não é um texto qualquer, né? É ele está descrevendo como é que se escreve, como é que se brinca uma brincadeira. Ele está dizendo passo a passo, né? É como se fosse uma receita. Mas, na verdade, ele está dizendo passo a passo de uma brincadeira chamada Elefantinho Colorido. Depois ele pergunta para que serve esse texto. Aí, depois que você lê, você vai saber. Ele pergunta quanto ao tipo. O texto pode ser classificado como argumentativo, ele está argumentando sobre determinado conteúdo. B, ele está narrando um fato. Ele está descrevendo. Quando se trata de descrição, descritivo, tem que ter muito cuidado, tá? Para não se confundir com o procedimental. O descritivo, ele descreve um texto onde ele vai falando detalhes, tipo cores, lugar, tá? O tempo, o horário. Então, o descritivo, ele descreve detalhes, tá? Já o procedimental, ele te ensina algo, por exemplo, uma receita. Ele não vai dizendo passo a passo da receita, então é procedimental. Que procedimento você vai seguir para conseguir chegar ao objetivo, tá? Depois vem uma perguntinha aqui no 3, 4, você consegue fazer também sozinho. Aqui no 5 que eu quero atenção. No texto lido, as aspas. Meu Deus, professora, o que é isso, as aspas? As aspas são esses sinais de pontuação aqui, tá? Que a professora marcou aqui, ó, de verdinho. Ela tá aqui entre... Peraí, gente, que tá embaçando o vídeo, tá? De que cor, né? Aí tá entre aspas. Aqui, elefantinho colorido, entre aspas. Azul, entre aspas. O que ele pergunta aqui? No texto lido, as aspas, elas indicam o quê? O que as pessoas pensam, as regras da brincadeira, as cores que as pessoas escolhem ou o que as pessoas dizem. Você só vai saber quando você lê lá no texto. Tá bem facinho. Se a professora lê antes do que a professora acabou de ler lá no texto, ela vai dar a resposta para vocês, tá? Então eu quero que vocês mesmos leiam e percebam. Aqui é ortografia. Ortografia do G, 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 G. Então, muito cuidado, tá? Porque eu tô vendo que ainda tem aluno engolindo letra. Nós trabalhamos a regra do M antes de P e B. Ainda tem aluno escrevendo palavras
errada, então você vai consertar aqui, ó. Se você colocar o G, vai ficar cegueira. Se você colocar o G, vai ficar cegueira. Existe a palavra cegueira? Ou é cegira? Ou é seguira? Aí você vai ver, professora, é cegueira. Então, eu vou colocar o G, tá bom? E assim por diante, não é difícil. Aqui pontue o texto corretamente, usando travessão e 2 pontos. Depois, reescreva, empregando os parágrafos. Então, esse texto aqui você vai reescrever. Lembrando que toda vez eu uso 2 pontos para indicar, né? Fazer uma enumeração ou indicar que alguém vai falar. E o travessão é a fala de alguém, né? Então, ó, e lá estava o menino segurando o rabo do gato e o gato fazendo a maior algazarra. Ponto, ok. Na outra linha. Chega sua mãe e diz, olha só, 2 pontos, na outra linha o travessão e a fala da mãe. Pare de puxar o rabo desse gato, menino. Ele, sem se alterar, responde. Então, olha só, a fala da mãe terminou bem aqui, menino. Na outra linha você já escreve. Ele, vírgula, sem se alterar, vírgula, responde. Olha, já é a resposta do menino, 2 pontos. Na outra linha vem a fala dele. Eu não tô puxando, mãe, só tô segurando. Quem tá puxando é ele. Entendeu? Então, tá bem um texto bem simples. Eu quero que você faça a transcrição corretamente aqui para mim. Tá? Praticamente eu já dei a resposta, mas falando. Outra atenção é aqui. Observe a pontuação no final da última frase do texto da questão 7. Aqui. Tá? Qual é a pontuação? Essa aqui. Deixa eu destacar aqui. Aqui, ó. Esses 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, ele recebe o nome de reticências, tá? Aqui. Qual o nome desse sinal de pontuação? Reticências. Quando nós devemos empregá-la em um texto? As reticências, elas indicam uma interrupção na fala ou no pensamento. Geralmente, quando você pega um texto que você vê que tem reticência, quer dizer que ali tem uma continuidade, tá bom? Mas que ali houve uma interrupção, tá? Então, é só isso. Muito simples. Já tem aluno, já até me enviou essa atividade. Então, de parabéns, estou muito feliz com o retorno. Tem aluno que ainda não me entregou nenhuma tarefa. Também estou preocupada com isso, mas a professora está fazendo o possível para dar atenção para quem já está respondendo. Quem não está, eu não posso, não tem como eu fazer, né? Tá? Então, boa atividade e beijos.